Olá, bem-vindos. Irei apresentar sobre meu trabalho de iniciação científica com o tema de temperatura e desenvolvimento pós-seminal de sementes provenientes de frutos verdes e maduros de Diospora inconstas. Sou membro do grupo de pesquisa de silvicultura tropical orientado pela professora e doutora Manuela Oliveira de Souza. Diospora inconstas pertence à família Ebenaceae. É uma planta nativa e tem ampla distribuição no território brasileiro. É uma espécie que ocorre no bioma da Mata Atlântica, ocorrendo na APA da Pedra do Cavalo. Apesar da importância ecológica, pouco é conhecida sobre as condições ideais de germinação das sementes. Essa espécie, mesmo tendo propagação por semente, ainda não sabe quase nada relacionado à literatura sobre sua propagação. O objetivo do trabalho foi identificar e avaliar a influência da temperatura na formação de plantas normais e desenvolvimento pós-seminal de Diospora inconstas. A temperatura ideal da germinação é de grande relevância no processo germinativo, pois possibilita a expressão máxima do vigor. A identificação do ponto de maturidade fisiológica dos frutos é de fundamental importância para definir a época ideal de coleta que favorecerão as mudanças morfológicas e funcionais para o melhor desenvolvimento pós-seminal e conteúdo de matéria seca. O experimento foi montado no Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, na UFRB, no campus de Cruz das Almas. Os frutos de Diospora inconstas foram coletados em 17 matrizes diferentes e em diferentes estágios de maturação no distrito de Ipuaçu e Feira de Santana. Na realização de testes de germinação, as sementes foram previamente escarificadas, logo em seguida foram organizadas em rolo de papel germitestes, umedecido com água destilada. Os rolos foram acondicionados em sacos plásticos transparentes para reduzir a evaporação e colocados em câmaras de BOD com temperatura de 25 e 30 graus Celsius. Após a emissão da radícula, as plantas foram separadas em placas de Petri para análise da parte aérea e crescimento radicular. A viabilidade das sementes foi analisada através por teste de tetrazólia 0,5 durante 2 horas a 30 graus Celsius. E foi empregado uma análise de variância e teste de comparação múltipla com auxílio do programa R. Resultado de discussão. A temperatura e a maturação dos frutos atuam de forma independente no percentual de sementes inviáveis, conforme a tabela 1 a 3. Quando mantida a 30 graus Celsius, a percentual de sementes inviáveis é maior que 72%. Em relação ao grau de maturação dos frutos, sementes oriundas dos frutos verdes apresentaram maior percentual de sementes inviáveis, 67,5%, em relação às sementes de oriundas de frutos maduros. Ao analisar as plantas formadas, o percentual de anormalidade não apresentou interação significativa entre os parâmetros analisados, visto que os fatores de temperatura e maturação atuaram de forma independente no percentual de plantas anormais, conforme a tabela 4 a 6. Em relação às temperaturas estudadas, 25 e 30 graus Celsius, houve diferença estatística na formação de plantas anormais. Na temperatura de 30 graus Celsius, houve 53,5% de formação de plantas anormais em comparação a 36,5% na temperatura de 25%. O maior percentual de plantas normais foi observado em sementes do fruto maduro, com 51,5%, sob a temperatura de 25 graus Celsius. Observou-se interação não significativa entre os parâmetros, pois atuaram de forma independente na sua percentual de plantas normais, na tabela de acordo com 7 a 9. As plantas compartilham as mesmas reservas que foram mobilizadas durante a germinação das sementes até elas mesmas possam iniciar a fotossíntese. Os fatores analisados, temperatura e grau de maturação, atuam de forma independente no crescimento da raiz. Em relação ao grau de maturidade das sementes, não houve diferença estatística entre as sementes de frutos verdes e maduros para o crescimento radicular. Já o crescimento radicular de plantas foi estatisticamente maior na temperatura de 25 graus Celsius do que na de 30 graus Celsius, conforme a tabela 11. Os fatores estudados atuam de forma independente no crescimento da parte aérea da planta formada. A temperatura não influenciou no crescimento da parte aérea, possivelmente em decorrência da tolerância e amplitude aplicada devido à variação de temperatura do local de ocorrência natural da espécie. Considerações finais. A temperatura de germinação e o grau de maturidade dos frutos são fatores relevantes na formação e desenvolvimento de plântulas de Diospora inconstas. Para a expressão do melhor vigor da referida espécie, recomenda a temperatura de 25 graus Celsius e sementes provenientes de frutos maduros. Referências. Muito obrigado pela atenção e tenha um ótimo dia.